Bom dia, gente. Vamos começar a nossa semana depois desse feriadão, né? Voltando para nossa matéria aí de matemática, onde a gente está vendo frações, tá? Agora a gente vai falar sobre frações equivalentes, né? O que são frações equivalentes? Elas são frações que elas representam a mesma parte de um inteiro. Aí aqui o livro colocou o desenho. Bom, aqui representando um meio, né? A gente tem um inteiro dividido em duas partes e apenas uma delas foi tomada. E aqui embaixo a gente tem 2/4, um inteiro dividido em 4 partes, né? Aqui na verdade tem uma outra divisão, mas não está feita. Onde apenas 2 foram tomadas. Mas vocês podem ver que esse inteiro está dividido aqui do mesmo tamanho e que a quantidade que foi tomada representa também metade ali desse inteiro, representa a mesma parte do inteiro. Né? Olhando os dois desenhos assim, vocês podem ver claramente que representam a mesma coisa. Ou seja, são equivalentes porque representam a mesma coisa. Tá? Aí aqui está explicando. Veja que a fração 1/2 representa a mesma parte do inteiro que a fração 2/4. Portanto, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, o que nos permite escrever que 1/2 é igual a 2/4, tá? Porque é a mesma coisa, então são frações iguais, equivalentes. Para obter frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número diferente de zero. Como assim? Vamos trabalhar aqui junto com um exemplo. Primeiro ele colocou aqui a fração 3/6, né? E ele disse o quê? Que basta multiplicar ou dividir. Então, eu vou escolher um número, por qualquer número diferente de zero. Aí aqui o livro escolheu o número 3. Então, ele multiplicou 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. E deu a equivalência, ou seja, 3/6 é igual a 9/18. Ou 18avos. Se vocês fizerem essa conta com qualquer outro número, se você fizer o 3/6 multiplicando por 4, esse resultado que der vai ser também uma fração equivalente. Aqui ele fez no segundo exemplo. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 4, 24. Então, 3/6 é igual a 12/24avos. O que isso quer dizer? Que essas frações, se você fizer o desenho do inteiro, elas vão representar a mesma coisa. Assim como esse primeiro desenho aqui, ó. Eles vão ter aí a mesma parte do inteiro tomado, tá bom? Então, essas três frações aqui que ele achou, elas são todas equivalentes, tá? E aqui ele fez com a divisão, que ele disse que você pode multiplicar ou dividir o numerador. Bom, a gente multiplica quando o número aqui é pequeno, 3 e 6. Aí a gente multiplica. Aqui 4 e 8 já tem um número maiorzinho. Então a gente divide, tá? Então aqui, ele dividiu. 4 dividido por 2 é igual a 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, 4/8 é igual a 2/4. Por quê? Porque são equivalentes. Se você fizer o desenho da fração como aqui, você vai ver que elas representam a mesma parte ali do inteiro, tá? E aqui a mesma coisa. Dividiu 4 por 4 deu 1. 8 por 4 deu 2, tá bom? 4/8 é igual a 1/2. E é isso. Aqui na atividade 1, ele mostra um desenho melhor, né? Tem três frações. 2/3, cadê o mouse? 2/3, 4/6 e 6/9. Ali tudo ficou igual. Vocês estão vendo que as partes tomadas elas ficam no mesmo tamanho, ali, na mesma altura do inteiro, mas elas são divididas em mais partes, porém ocupam a mesma quantidade aí do inteiro. Então essas frações são equivalentes, todas elas. E aí vai ter a letra A, B e C são sobre essas frações. No número 2 vai estar assim, a letra A. Escreva uma fração equivalente a 7/2, cujo denominador seja 14. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão multiplicar o numerador e o denominador, igual ele fez aqui, ó. Só que a gente já sabe que o denominador ele vai ser 14. Então, a gente já sabe que essa fração equivalente que vai sair, o numerador, o número de baixo, ele é o 14. Então, pensa lá na tabuada do 2. Qual o número que a gente multiplica que tem como resultado o 14? Aí você vai pensar nesse número e vai multiplicar também o número 7, que aí vai dar o numerador da fração equivalente, tá bom? Você tem que escolher um número e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por ele.
Só que nessa atividade, o livro já está dando qual é o denominador. Então, você tem que achar qual número lá da tabuada do 2 vai ter o denominador, que é o 14, como resultado, tá bom? A B, a C e a D é a mesma coisa. E a 3 está pedindo para vocês fazerem 4 frações equivalentes. Para achar a fração equivalente, é só multiplicar por qualquer número. Ou dividir por qualquer número os dois, tá bom? Tanto o numerador quanto o denominador. Igual o exemplo aqui do livro, ó. E número 4, ele já está dando as frações equivalentes, vocês só vão marcar o X. E no número 5, vocês vão descobrir qual número aí que está faltando, qual o denominador, né, que está faltando para que essas frações aí sejam equivalentes. Também o mesmo modelo de atividade, tá bom? E na 6 também, já está dando ali o denominador, vocês vão descobrir qual é o númerozinho de cima, tá? Lembrando que tem que multiplicar ou dividir. E é isso, gente. Por hoje é só, porque isso aí é um pouquinho complicadinho. Mas qualquer coisa, assiste o vídeo de novo, faz a leitura no livro, tá bom? E veja os exemplos, tá? Se atentem bastante a esses exemplos aqui que tá bem explicadinho. Beijinhos e até amanhã.